Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, carta aos Filipenses. Nós vamos continuar a nossa exposição, já estamos quase acabando. Nós vamos ler o capítulo 3, dos versos 17 até o 21, é o nosso 9º sermão dessa série na carta aos Filipenses. Nós estamos falando sobre o segredo da verdadeira felicidade. Nós tivemos aí nessa caminhada, estudado já todos esses capítulos, estamos fechando o capítulo 3, e ao final do capítulo 4, o pastor Eliandro vai, mais uma vez, trazendo uma mensagem. Ele fechou para a gente o capítulo 1 e vai fechar de novo o capítulo 4 para a gente, vai ser uma grande alegria. Filipenses 3, de 17 a 21, eu quero compartilhar com os irmãos hoje a alegria de nós termos a vida centrada na palavra. Nós cantamos aqui hoje sobre isso, sobre conhecer mais a Deus, sobre a segurança e a expectativa de futuro que a palavra nos dá. Nós lemos aqui no Salmo a importância da palavra. Na escola bíblica dominical foi falado sobre a importância da palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos isso. Essa alegria que nós podemos ter no nosso coração por podermos estar com a vida centrada na palavra. Diz assim o texto das Escrituras, Filipenses 3, a partir do verso 17 até o 21. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Louvado seja o Teu nome, Deus, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra e estudar mais da Tua palavra, Senhor. Que de fato esse processo seja um processo de conhecer mais do Senhor, para viver os preceitos do Senhor e alegrar o coração do Senhor com o nosso testemunho. De maneira, Senhor, que nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em Cristo. Amém. Em todas as épocas, irmãos, a igreja sempre lutou não apenas contra os desvios e heresias que vêm de fora e tentam se infiltrar como um parasita no meio da igreja para tentar matá-la. Mas a igreja também sempre lutou contra perigos internos. Perigos, por exemplo, de uma vida vazia sem Cristo Jesus. Em todas as épocas, a igreja militou contra homens e mulheres maldosos, mentirosos, contra ensinamentos de pessoas que não amam a Cristo, pessoas ensimesmadas, que queriam se infiltrar no meio do cristão para distorcer e causar danos à fé e ao povo de Deus. A igreja sempre lutou. Às vezes hoje nós olhamos algumas coisas por termos a internet e o acesso rápido a tudo que acontece no mundo, né? Eu não vou esquecer de quanto eu fiquei impressionado em assistir ao vivo a guerra do Iraque. Aquilo me impressionou, né? Ao mesmo tempo que eu estava pasmo por ver uma guerra, estava sendo transmitido ao vivo. Nós estávamos no sofá das nossas casas, vendo as bombas caírem lá do outro lado do mundo. Hiroshima e Nagasaki não foi assim. As pessoas receberam notícias depois. Ou seja, sempre houve guerras. Hoje a gente assiste do nosso sofá. Sempre houve heresias. Sempre houve pessoas que se desviaram da fé. Mas hoje nós temos acesso à internet e às vezes nós vemos as lives ou as coisas que essas pessoas postam. Então não é uma novidade a militância da igreja contra o mal de fora e contra o mal de dentro. Nesse texto em específico, o apóstolo Paulo apresenta um sério alerta contra aqueles que são conhecidos como cristãos nominais. Paulo está tratando aqui do mal de dentro, e contra aqueles que não são de Cristo, mas que estão infiltrados na igreja de Cristo. Isso é ruim, né?
Isso é triste. Eu acho que para nós é mais confortável pensar no mal de fora do que no mal de dentro. Porque é estranho a nós imaginar que alguém que possa estar assentado nos bancos conosco, louvando a Deus, possa ter um coração pernicioso, ou possa ser aquilo que nós chamamos de cristão nominal, aquele que gosta da reunião, ele gosta da música, ele gosta até do ambiente, mas ele não tem o coração capturado e dirigido pela palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta 3 movimentos, e nós vamos ver esses 3 movimentos que ele faz para nos mostrar como nós devemos estar felizes de estarmos firmados e seguros em Cristo pela sua palavra. Ele diz que quando nós estamos firmados na palavra, nós temos um bom modelo. Nós temos também um alerta contra esses perigos internos, e nós temos uma esperança. Talvez, irmãos, talvez não, com certeza, o que nós mais necessitamos ter na nossa vida é uma firme convicção na Escritura, para que nós não apenas militemos contra o mal de fora, mas que estejamos atentos ao mal de dentro, e inclusive se nós não sejamos parte do mal de dentro. Nossa, que ruim isso, né? Você já tinha pensado assim sobre você? É completamente desconfortável, mas é necessário. De maneira que, nesses 3 movimentos que o apóstolo Paulo nos faz, eu quero destacar a importância deles e por que a palavra precisa estar firmada em nós. O primeiro movimento de Paulo nos oferece um modelo. Olha o que está escrito no versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Um cristão, irmãos, não tem a justificativa de não saber como viver como cristão. Não dá para alguém que se converteu a Cristo, que participa de uma comunidade cristã, seja ela qualquer, desde que seja idônea, fundamentada nas Escrituras, que tem a Bíblia como regra de fé e de prática, uma comunidade profundamente bíblica em suas ações e seus pensamentos. Não tem como alguém que está dentro dessa comunidade dizer, olha, eu não sei como viver como cristão. Não precisa nem muito tempo. E aqui, então, já que eu falei de alguns perigos que podem estar conosco, vamos falar de alguns benefícios também para desassustar a gente um pouquinho. Qualquer pessoa que viva no nosso meio 2, 3 semanas, que frequente 3 ou 4 cultos, ele vai ver que há um modo diferente de viver. Ele vai ver que se requer algo novo e que isso é perceptível na igreja. Isso é perceptível na vida dos irmãos, isso é perceptível no estilo de culto, isso é perceptível no que canta, no que prega. Então não há uma desculpa, uma justificativa para que alguém não saiba como viver como cristão. Além de sermos transformados de pecadores em santos, da morte para a vida, de degenerados em novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, além de recebermos o Espírito Santo do Senhor para morar em nós e nos convencer diariamente da justiça, do pecado e do juízo, conforme João 16:8, nós ainda temos modelos a seguir nas Escrituras. Paulo diz que Deus levanta modelos na igreja, e diga-se de passagem, ele se coloca como modelo, versículo 17, irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado a vocês. Ainda em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo já tinha afirmado isso outra vez. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ou seja, um cristão precisa ter como modelo outros cristãos fiéis. A igreja precisa providenciar isso. É um papel da igreja. E Paulo, quando ele diz, sejam meus imitadores e observem. A palavra observem aqui, ela vem do grego skopeu, ou seja, analisem. Façam um exame acurado se essas pessoas que estão na igreja, se as pessoas a quem nós olhamos, aquelas que se propõem a ser modelos para nós, se a vida delas está fundamentada na palavra. A ideia de Paulo aqui não é que as pessoas copiassem o jeito dele. Para além daquilo que Paulo significava como homem de Deus.
O que Paulo queria era que eles olhassem como ele imitava a Cristo. E nós não temos só Paulo nas Escrituras, nós temos toda a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Nós temos os profetas, todos os demais apóstolos, os presbíteros, tanto da igreja do primeiro século, quanto até os presbíteros dos dias de hoje. Diga-se de passagem, para nós, os presbíteros dos dias de hoje, em um certo sentido, são mais importantes do que os presbíteros do passado. Porque esses presbíteros de hoje são homens que nós olhamos, identificamos neles um estilo de vida, a ponto de optarmos para que eles nos pastoreiem. Às vezes a gente levanta o conselho, ou elege um conselho, né? Imaginando que é uma questão meramente administrativa. Tem a parte da administração? Tem, claro que tem. Mas a parte da administração qualquer outra pessoa poderia fazer. Os presbíteros são levantados na igreja como modelo de pastoreio. Isso eu falo com temor e tremor diante do Senhor. Eu falo, esse é o tipo de palavra que nós como presbíteros ouvimos, dá até um arrepio assim na barriga, porque às vezes nós conhecemos quem nós somos e sabemos da graça e da misericórdia do Senhor, que precisa ser visível sobre nós. Nós temos os discípulos, homens e mulheres, que podem e devem ser copiados na sua santa vocação. E veja, não é uma cópia sem uma observância profunda, como já falamos aqui do verbo grego, é um exame acurado se essas pessoas estão vivendo no nível de vida elevada, se elas são um padrão, tipo de Cristo. Paulo aqui, ele está desafiando os irmãos filipenses a procurarem a semelhança de Cristo na igreja. Como é que a gente acha isso? Olhando para as Escrituras. Você não tem outra forma de fazer isso. É a Bíblia que nos mostra os padrões que nós temos que seguir. Diga de passagem, irmãos, é a Bíblia que nos faz identificar aquilo que é falso, né? Eu nunca vou esquecer, se eu sempre cito você aqui, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Hoje é dia 17, hoje é dia 15, né? Dia 13 fez 19 anos que nós chegamos aqui, né? Então faz bastante tempo que eu ouvi da Sil lá atrás. Ela falou, olha, quando você quiser saber a verdade, quando você quiser se proteger daquilo que é falso, você não precisa ficar estudando o falso. Aprenda mais sobre o verdadeiro. Quanto mais você conhecer a verdade de Deus, tanto mais você terá facilidade em identificar aquilo que não vem de Deus. É muito notório. Isso salta aos nossos olhos. Essa é a ideia do texto das Escrituras. Paulo está desafiando a igreja a fazer uma análise e olhar para dentro da igreja e perceber quantas pessoas imitam a Cristo. E Paulo assume um desafio grande e falou, olhem para mim então. Vocês querem saber como imitar a Cristo? Olhem para mim. Seguir o exemplo do apóstolo Paulo não significa naturalmente que nós devemos copiar as coisas que ele fazia. Ele mesmo já tinha reconhecido, capítulo 3, versículo 12, que ele era imperfeito. Lembra que ele falou, não, eu não julgo que eu já alcancei a perfeição. Eu, pelo contrário, eu abro mão das coisas que ficaram para trás e caminho para as coisas que estão à minha frente. O que ele quis nos dar a entender, e ele quer nos dar a entender, é que assim como a sua vida estava centrada em Cristo Jesus, também eu, você e toda a igreja precisamos estar centrados em Cristo e sermos um modelo de cristãos para os outros. O mundo, irmãos, tem nos apresentado vários modelos, inclusive modelos praticamente caricatos do que é ser cristão hoje. Tem algumas coisas, irmãos, que é assustadora, né? Eu lembro de um menino, a moçada mais nova lida com a internet muito melhor que a gente, né? E eu lembro que eu li lá um escrito assim, sobre um assunto que era tão ruim, que ele falou, nós deveríamos ter a tecla desver, que apagasse da nossa memória aquilo que a gente viu, de tão ruim que foi aquilo que a gente viu. Mas o mundo tem oferecido modelos assustadores de cristianismo. Modelos completamente contrários às Escrituras. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Mas a nós compete, pelo exame acurado, identificarmos aqueles que seguem a Cristo. Como é que a gente faz isso? A palavra nos dá um modelo. Paulo se coloca como modelo. Nós precisamos nos colocar como modelo.
Então, para nós é uma grande alegria ter a vida centrada na palavra, porque a palavra diz, há um modelo a seguir. Nós estamos seguros nesse modelo. Segundo aspecto da alegria de de vivermos centrados na palavra, é que pela palavra nós somos alertados sobre os perigos. Veja o que está escrito dos versos 18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Perceba que aqui o apóstolo Paulo não está falando diretamente de um perigo que vem de fora. Nós vemos Paulo militando contra os judaizantes. Nós já vimos Paulo falando sobre os judaizantes. Diga de passagem, os versículos anteriores, Paulo fala, olha, eu era hebreu de hebreus, eu tenho toda uma linhagem judaica, eu perdi todas essas coisas por causa de Cristo, e eu entendo que essas coisas já não têm mais valor por causa do sacrifício de Cristo. Então, nós precisamos de um evangelho puro que não precisa dessas coisas do passado. Paulo não está falando dos judaizantes aqui. Paulo não está falando contra heresias, de pessoas que distorcem a verdade de fora para dentro. Mas Paulo está falando de algo que está infiltrado, agindo dentro da igreja. E Paulo, inclusive, usa um termo muito interessante, intrigante e complexo. Ele diz, pois muitos andam entre nós, no nosso meio. Considerando que Paulo estava escrevendo aos Filipenses, ele estava dizendo, aí no meio da igreja de Filipos, tem gente assim. Eu e você poderíamos pensar, talvez no nosso meio tenham pessoas assim. É muito provável que esses descritos aqui não eram os pagãos, mas era gente que vivia no meio da igreja de forma libertina, estavam de certo modo ligados à igreja, talvez a hall de membros. Nós temos um hall de membros muito arrumadinho, chega a ser bonito de ver. Qualquer dia desse, se você quiser dar uma olhada nessa ata, eu mostro para você. É muito bonitinha, nós temos ali hall de membros com o nome de todo mundo, a gente sabe onde está, tem o endereço de todo mundo, tudo muito bem ajustadinho. Mas talvez que tenha gente que possa estar escrito num hall de membros, mas não está escrito no livro da vida. Paulo está dizendo desse tipo de coisa, que é preocupante. Ele mesmo diz, pois muitos andam entre nós. Esses são meros cristãos nominais, são pessoas que afirmam ser cristãos, mas não vivem de acordo com o modelo de Cristo. Veja bem, irmãos, o que nos define como cristãos não é apenas a declaração dos nossos lábios. Ela faz parte, mas essa declaração dos nossos lábios precisa estar em consonância com a declaração da nossa vida. Esses que não seguem o modelo de Cristo são aqueles que buscam satisfazer os próprios desejos. E é interessante, porque a ideia do texto é que eles buscam satisfazer os próprios desejos até quando servem os outros. Deixa eu arrumar aqui. Qualquer coisa eu troco de microfone. Acho que é bom já trocar. Já. Oi. Você entende como é que é complicado essa questão do coração? Porque até mesmo quando eles estão servindo a outros, embora eles estejam servindo, mas eles não fazem por causa da necessidade do outro ou por causa da glória de Cristo. Eles fazem por uma autossatisfação. Fazem mais para agradar a si mesmos do que para glorificar a Cristo. E isso é um perigo interno. Isso é uma real tristeza, irmãos, e Paulo declara isso. É uma real tristeza para a igreja, para os fiéis, para os obreiros e para o evangelho. Ainda no versículo 18, Paulo diz, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando. Paulo olha sobre essa realidade dentro da igreja e entende que isso é algo a se lamentar. Esse tipo de pessoa que mantém esse tipo de conduta libertina, despreocupada com a verdade do evangelho, carregada de carnalidade, até quando tenta servir outras pessoas, é alguém que está desvalorizando o sacrifício da cruz do Calvário. Paulo usa uma palavra pesada aqui.
Ele diz que são inimigos da cruz. São pessoas que, com o seu estilo de vida, acabam inutilizando aquilo que Cristo fez. Acabam estragando a imagem daquilo que deveria ser a vida do cristão. E veja o que é dito sobre eles. Paulo não para por aí. Uma das coisas que nós devemos louvar a Deus, embora seja dura, mas para nós é uma grande bênção, é que a Bíblia não contemporiza com o pecado. A Bíblia não passa a mão. A mesma Bíblia que fala que o Senhor conhece o nosso coração, a nossa estrutura, sabe que a gente é pó e não nos trata de acordo com os nossos pecados, diz o que Deus sente com respeito ao pecado. Nós não somos tratados por conta dos nossos pecados, porque Cristo morreu por nós. Nós recebemos pela fé, mas a ira de Deus caiu naquele madeiro. Toda a ira de Deus estava ali. Mas Paulo diz que para aqueles que são inimigos dessa cruz, inimigos desse madeiro, para aqueles que não consideram o sacrifício de Cristo Jesus, no verso 19, Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Olha que palavra, irmãos. Ou seja, eles seguem a si mesmos. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. Veja bem, irmãos, o destino não é apenas deles no sentido de outros, mas é deles no sentido de todos aqueles que se afastam de Cristo e que olham para si mesmos, que têm por Deus o próprio ventre, as suas vontades, o seu querer, e que às vezes está dentro da igreja de Cristo, não fazendo a vontade de Cristo, mas fazendo a sua vontade. Do jeito que quer. Quando acontece isso, Paulo é claro, o Deus deles é o ventre deles. Pessoas que se gloriam em coisas vergonhosas. Eu já vi isso, irmão. É tenso. Sabe, aquelas pessoas que falam: não, eu sou crente, mas não sou bobo. Toma cuidado com esse tipo de palavra, viu? Sempre vem uma coisa ruim depois disso. Não sou bobo, se precisar passar a perna no outro, eu passo. Deus está comigo. Eu lembro de um... Esse seria daquele negócio da tecla desver. Mas era um amigo. Patrícia vai lembrar dele. Eu trabalhei com ele há muitos anos atrás. Eu não estava nem no Ministério Pastoral. Estava estudando no seminário ainda. E eu lembro dele falando que em nome de Jesus ele iria jogar na loteria naquela semana para ganhar dinheiro e saquear o inferno. Eu falei: peraí, algo de errado não está certo, né? Desde a motivação do coração, até a interpretação das Escrituras, e até o objetivo das coisas que fazem. Ele estava se gloriando daquilo que ele deveria se envergonhar, da falta de confiança no Senhor, da falta de confiança no poder do Evangelho, da falta de confiança na ação de Deus. Lembro-me, há uns tempos atrás, um cantor famoso aí, disse que ia lançar uma Bíblia com o nome dele para ajudar Jesus. Ele deveria se envergonhar disso. Ele esquece de toda a história do cristianismo e como ele chegou até nós. Mas por que essas pessoas fazem isso? Porque elas mudaram de Deus, de divindade, de alvo de adoração. Elas não adoram mais o Deus das Escrituras. Elas adoram um Deus que habita aqui assim, ó, no seu ventre, no centro da sua barriga. E por que eles fazem isso? Porque eles não são guiados pelo Espírito de Deus, mas são carnais. O foco deles são nos prazeres terrenos. Paulo diz: só pensam nas coisas terrenas. Esse é o tipo de gente que vai se desesperar no último dia. Mas não é só isso que Deus tem para nós. Então nós devemos estar alegres de ter a vida centrada nas Escrituras, porque a gente tem modelo, a gente tem um alerta contra os perigos, mas ainda mais, nós temos uma esperança forte no Salvador. Então veja bem, estar firmado na palavra nos dá o privilégio de termos a vida fortalecida
na esperança. Em contraste com aqueles que vivem para si mesmos e buscam a todo custo o prazer e as realizações da vida desse mundo, aqueles a quem disse, o Deus deles é o ventre, nós somos chamados a nos lembrarmos da nossa esperança verdadeira. Cantamos aqui. Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Tudo que nós queremos, tudo que nós almejamos não está aqui, está para além daqui. As coisas daqui, irmãos, são passageiras. Você já deve ter ouvido aquele ditado famosíssimo, caixão não tem gaveta, cemitério não tem garagem. Tudo aquilo que você faz fica para cá, fica para aqui. Aqueles que não têm a esperança no Deus verdadeiro são pessoas terrenas e vão ficar por aqui também. Pior, vão para um lugar pior que aqui. Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. A ideia de pátria aqui, irmãos, tem um sentido que vai além do lugar de morada. Esse termo só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Crianças, vocês lembram aquele termo que o pastor falou que era difícil, que era para vocês perguntarem para o papai e para a mamãe? O apóstolo Paulo gosta de falar umas coisas difíceis em Filipenses. Lembra disso? Lá em Filipenses 2, eu disse que quando a palavra aparece uma vez só na Bíblia, ela é o quê? Quem lembra do texto? Quase isso, Azaf. É uma apax legômena. Você lembrou do legume, né? Ainda jogou a coca no chão, né, Azaf? Está perdoado pelo acerto, viu, Azaf? Na bênção, né? O que significa apax legômena? É uma palavra que aparece somente naquele lugar das Escrituras, mas que ela representa uma verdade que está impressa em todas as Escrituras, e mesmo que você não encontre aquela palavra em outro lugar, a verdade está validada ali, porque ela reflete as outras verdades das Escrituras. A ideia de pátria, a palavra pátria, politeuma, no grego, só aparece aqui. E esse sentido, ele reflete o sentido das Escrituras acerca do politeuma, da pátria que Deus tem para nós. Porque ele tem um sentido muito além de lugar de morada, mas de valores eternos. Os nossos valores não estão aqui. Ela também pode indicar um padrão de vida seguido por um cidadão. O nosso padrão de vida também não está aqui. Ela também significa um estado de coração. O nosso estado de coração também não está aqui. Então não é apenas a nossa morada, é tudo em nós. Tudo em nós anseia pelo céu. Tudo em nós tem a sua realização no céu. Tudo em nós se realizará no dia de Cristo Jesus. Nós somos chamados, irmãos, a entender que até mesmo os sofrimentos que viermos a passar aqui no tempo presente, eles vão produzir para nós uma glória futura, 2 Coríntios 4,17. Veja o que nos é dito nesse texto. Então veja bem, nós temos um modelo a seguir, nós temos um perigo contra o qual militar, e mesmo que nós soframos na militância contra esse perigo, ainda que nós soframos, nós temos uma esperança firme no Senhor. Paulo diz de Cristo Jesus, onde também nós aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mesmo que por causa de Cristo e servindo a Cristo, nós sejamos humilhados, mesmo que tentem nos desqualificar, tentem desqualificar a nossa fé, tentem nos envergonhar, nós temos esperança de sermos transformados em Cristo. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai passar. O apóstolo Paulo nos dá essa certeza de que as dores do presente serão trocadas pela glória da salvação futura. Ainda que venhamos a perder qualquer coisa nesse mundo, a nossa pátria não é daqui. Nós temos uma nova morada. Nós temos um novo lar. Nós temos uma nova vida. Nós temos um lugar com Cristo Jesus. Então, irmãos, nós devemos nos alegrar profundamente. Nós devemos nos alegrar intensamente por nós estarmos com a nossa vida centradas na palavra de Deus.
São as Escrituras sagradas, irmãos, que nos ajudam a manter uma firme caminhada cristã. É só com a Bíblia. Não se engane. Sem a Bíblia, você vai sair do caminho. A Bíblia é o nosso GPS da fé. É nas Escrituras que nós caminhamos para o lugar seguro. É olhando para as Escrituras que nos é oferecido um firme modelo a ser seguido. O maior deles, modelo mor e primaz, é o modelo de Cristo Jesus. Paulo, capítulo 2, diz: vocês precisam ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento, irmãos? Obediência. Até a morte e morte de cruz. Se vocês precisam de um modelo aqui, olhem para mim, diz Paulo. Me imitem como eu imito a Cristo. Pastor, a gente não tem nem Jesus lá atrás, nem Paulo aqui. Vocês têm a igreja de Cristo. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. A igreja tem dificuldades? Tem. Tem defeitos? Tem também. Mas esse é o lugar mais santo da terra. Sabia disso? Apesar de nós, de todos os ambientes dessa terra, é o lugar que mais busca agradar o Criador de todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E perceba o poder que há nisso, porque não obstante os muitos defeitos, falhas, limitações da igreja, o Evangelho continua poderoso, alcançando vidas, transformando gente para a glória de Cristo. Porque o poder da igreja não está na sua perfeição, mas está na propagação daquele que a transformou e chamou para si. Nós temos o modelo. Pelas Escrituras, nós somos alertados contra os graves perigos do pecado e de uma vida libertina, meu irmão. Isso é para nós. Lembra? O deles não é só deles. Nós podemos fazer parte deles se nós não vivemos uma vida centrada nas Escrituras. As Escrituras nos libertaram do pecado para que nós não mais vivamos do pecado. E por fim, nas Escrituras nós temos o coração fortalecido com uma esperança viva em Cristo Jesus. Eu e você subiremos e encontraremos com Cristo Jesus. Eu lembrei aqui de uma canção muito antiga, de uma banda muito antiga, né? À época a banda chamava Atos 2. Se você lembra, eu não quero dizer que você é muito antigo, talvez você tenha ouvido depois. Ele falava assim: muitos vão subir e muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão. Eu quero subir, eu vou morar com Jesus, o meu Senhor. Eu não quero ficar nesse mundo de horror. Eu quero subir com o meu Senhor Jesus, onde eu vou morar com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Nós ouviremos a trombeta, ouviremos o nosso nome e estaremos com Ele, para a glória dEle. Quem nos garante isso, pastor? As Escrituras. Fica com a vida firme no Senhor, nas Escrituras. Descansa no poder do Evangelho, porque nós estaremos lá, amém? Fecha seus olhos, quero orar com você. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pela Tua boa mão sobre nós. Que nós, Senhor, sempre olhemos para a palavra com apreço e com amor, reconhecendo, Deus, que a Tua palavra é lugar seguro para nós, é a revelação santa, direta, única e exclusiva do Deus em quem nós cremos. É a revelação particular, pessoal de Deus para conosco. Por isso, Senhor, que nós nos alegremos, porque essa palavra nos diz que nós temos modelos a observar, mesmo aqui, de homens que o Senhor tem colocado no nosso meio, homens e mulheres que Te amam. Nós temos o risco do pecado e o Senhor nos alerta constantemente contra isso. E nós temos uma esperança. Obrigado, Senhor, porque é tudo que nós precisamos. Olhar para Ti, estar em Ti, fugir do pecado, descansar em Ti, para um dia morarmos contigo. É a nossa oração, louvando e bendizendo o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém.